Capítulo 7. A mensagem do segundo anjo. Mas antes de eu começar a falar sobre isso aqui, eu queria que vocês primeiro prestassem atenção no que eu vou falar. Para você que é novo no canal, está chegando agora, o meu nome é Oliveira, e eu tenho vários canais no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E aqui no YouTube, eu estou gravando esse vídeo e postando no canal Órfãos da Verdade e no canal Se Converta. De todos os canais que eu tenho no YouTube, o único canal que eu tenho 100% da minha obra nele é o Se Converta. Você querendo saber mais das coisas que eu faço, é só ir lá no Se Converta. O meu canal de trabalho, onde eu faço os meus trabalhos, é o Opter, Oliveira Faz Tudo Reformas, ou Marido de Aluguel, Oliveira Faz Tudo Reformas. Mas enfim, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar, dar um like. Do lado onde está escrito inscreva-se ou inscrito, tem um sininho. Toca naquele sininho, vai aparecer vários sinos. Tu vai lá no primeiro, onde está um pretinho, você toca ali. Toda vez que eu postar um vídeo, tanto ao vivo como gravado, no canal que você se inscreveu, o YouTube vai mandar uma mensagem para você falando que no canal tem vídeo novo, tá bom? Mas enfim, a mensagem do segundo anjo, né? Agora eu vou falar um pouquinho aqui da mensagem do segundo anjo. A mensagem do segundo anjo nada mais é do que a destruição do poder religioso e do poder econômico do mundo. O caiu nada mais é do que isso. É quando as pessoas irão entender que o poder religioso já não existe mais, que o mundo está entregue à mão de Satanás e que as pessoas ali, elas vão ter que escolher na marra a quem elas servem. Tirando os 144 mil, compreenda, tá? Isso é o que está na Bíblia, não sou eu falando, está na Bíblia. Os 144 mil serão os únicos sobreviventes no mundo até o fim. O restante, tudo morrerá. Tudo que você conhece como pessoas, animais, no mundo, vai deixar de existir. Porque a guerra que virá vai ser uma guerra de destruição ética, moral, intelectual e, claro, física. Então, o combate vai se encerrar nos 144 mil. E a própria palavra fala que se não fosse o próprio Criador tirando os 144 mil dali, até eles se corromperiam. Então, vamos agora ler a segunda mensagem angelical e logo que der, eu volto para falar mais alguma coisinha, tá bom? Seja abençoado você, sua família e, claro, entenda, estude a Bíblia, leia a Bíblia, pratique a Bíblia, tá bom? Seja abençoado. Vamos à leitura. Entende-se que o vinho, que é alcoólico e embebeda, tirando a razão, representa as doutrinas falsas de homens, pregada como se a guarda é um exemplo deste vinho. Primeiro dia da semana fui eu que incluí aqui, tá, gente? Vimos que, após o estabelecimento divino da nova ordem mundial, os 10 reis durarão sua autoridade para a besta. Ah, gente, desculpa. Os 10 reis darão sua autoridade para a besta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Então será verdadeiro dizer que Babilônia a todas as nações deu a beber da sua doutrina falsa. Todos se submeterão aos dogmas da Igreja Católica. E ela diz, o domingo, que é o primeiro dia da semana, é a marca da nossa autoridade. A Igreja está por cima da Bíblia e a transferência da obediência do sétimo dia é uma prova disso. Fonte. Eu não sei falar inglês nem latim, então se eu estou falando esquisito é por causa disso, tá, gente? Fonte. The Catholic Record, Londres,
Ontário, 1 de setembro de 1923. Todavia, os protestantes parecem não se dar conta de que, guardando o domingo, que nada mais é do que o primeiro dia, estão aceitando a autoridade da prova do porta-voz da Igreja, o Papa. Fonte: Ur Sunday Visitor Semanal Católico, 5 de fevereiro, deve ser fevereiro, né? De 1950. Fevereiro aqui deve ser fevereiro. A marca de autoridade do Papa é a instituição do domingo como dia de repouso, sendo que a besta será um Papa. A marca da besta já está identificada e a observância do domingo como dia de repouso. O Apocalipse afirma positivamente que este dogma será imposto a todos. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, lhe fosse feita ou vendesse o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Por esse versículo, entendemos que os reis da nova ordem mundial apoiarão leis impondo a marca do papado, ordenando a observância do domingo, como todo mundo se envolverá com a igreja caída em sua queda espiritual. Os que perceberem isso devem romper toda a sua ligação com ela, a fim de servirem ao Criador e honrarem seu santo dia. Assim, o mundo será dividido em duas classes. A grande maioria, a grande maioria seguindo a besta criadora do domingo, o sétimo dia, o amadurecimento. Cada um tomará sua decisão consciente ao lado do Criador e seus mandamentos, ou em salvar as pessoas. E acabou a mensagem do segundo anjo. Gente, a mensagem do segundo anjo, capítulo 7. Um segundo anjo caiu, a grande Babilônia, que Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Babilônia vem do termo Babel. Foi no passado um reino poderoso de alcance mundial, cujo governante, o rei, era, ao mesmo tempo, o chefe político e religioso do império. Em sua sabedoria, o Criador usa o mesmo nome para mostrar-nos que a história se repetirá. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Babilônia tinha sua crença de três pessoas, a trindade babilônica. Separava o primeiro dia da semana para adoração. O Papa também prega a crença na trindade e separa o primeiro dia da semana como de repouso e adoração. Ordena o mandamento da igreja determina a lei de preceito da missa, se abstém da boa atividade que é Catecismo da Igreja Católica, edição de 71. Para o Criador, isso é confusão, mudança ousada e não autorizada do quarto mandamento da sua lei, no qual ordena no sétimo dia, e o santificando para capítulo 14, versículo 8. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, Babilônia é chamada de mãe, sendo mãe, tem filhas. Isso se entende no sentido espiritual. Suas filhas são as igrejas que aceitam a doutrina do papado, a crença na Trindade e a guarda do domingo, entre outras. Todas elas são filhas espirituais de Babilônia. Sua queda também está incluída na mensagem a grande Babilônia, que deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo 8.
a pura doutrina, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca tornará a ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Evangelho de João. Em contraste, entende-se que o vinho, que é alcoólico e embebeda, tirando a razão, representa as outras doutrinas falsas de homens, pregadas como se fossem verdades da palavra do Criador. A guarda do domingo é um exemplo deste vinho. Vimos que, após o estabelecimento definitivo da nova ordem mundial, os 10 reis darão sua autoridade para a besta. Apocalipse capítulo 17, versículo 13. Então será verdadeiro dizer que Babilônia, duas crases, a todas as nações deu a beber da sua doutrina falsa, fecha a crase, das suas doutrinas falsas. Todos se submeterão aos dogmas da Igreja Católica e ela diz, crase de novo, o domingo é a marca da nossa autoridade. A Igreja está por cima da Bíblia e a transferência da observância do sábado é uma prova disso. Como eu não sei falar inglês, nem tampouco latim, se eu falo esquisito, é porque estou lendo aqui da forma que eu consigo ler, tá? Aqui está em inglês. The Catholic Record, Londres, Ontário, 1º de setembro de 1923. Todavia, os protestantes parecem não se dar conta de que, guardando o domingo, que isso é o primeiro dia pelo calendário romano, estão aceitando a autoridade do porta-voz da Igreja, o Papa. Fonte, ou Sunday Visitor, Semanal Católico, 5 de fevereiro de 1950. Fevereiro deve ser algo em espanhol que deve significar fevereiro, A marca de autoridade é a instituição do domingo como dia de repouso, sendo que a besta será um papa. A marca da besta já está identificada. É a observância do primeiro dia, que é o domingo no calendário romano, como dia de repouso. O Apocalipse afirma positivamente que este dogma será imposto a todos. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita, na fronte, isso é, testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome, o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Por esse versículo, que aqui está escrito verso, é coisa de paulista. Por esse versículo, entendemos que os reis da nova ordem mundial apoiarão leis impondo a marca do Papa, ordenando a observância do domingo como dia de repouso. Todo o mundo se envolverá com a igreja caída em sua queda espiritual. Os que perceberem isso devem romper a ligação com ela, a fim de servirem ao Criador e honrar seu santo sétimo dia. Assim, o mundo será dividido em duas classes. Primeira classe, a grande besta e os reis da terra, que são os guardadores do primeiro dia da semana, domingo. Segunda classe, os que guardam o sétimo dia, que é o quarto mandamento, ou, na verdade, todo mandamento, porque o mandamento não resume só no sétimo dia. Se você não guarda todo mandamento, você tropeçou em um, e tropeçando em um, você tropeça em todos. Então, fuja dessa idolatria ao sétimo dia, porque a coerência e o correto é guardar todo o mandamento. Não pode se tropeçar em um sequer. Este será o amadurecer da colheita da terra para a segunda vinda do Salvador. Cada um tomará sua decisão consciente ao lado do Criador e seus mandamentos, ou em rebelião contra ele, em um último esforço para salvar as pessoas
ao qual o Criador envia. E aqui acabei. Mas deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês. Essa ênfase, que livro que esse Pablo, qual é o nome dele? Pablo Alves colocou na visão adventista que ele deve ter, porque ele deve ser um adventista ou um ex-adventista. Eles esquecem o que está escrito na Bíblia, que não se pode tropeçar em uma lei sequer. Em qualquer coisa você está em pecado, você está em erro. Os mandamentos. Os mandamentos não é para ser mais um fariseu, e sim para que ela venha entender que o mandamento significa amor. Porque quando o Criador ele me dá esses mandamentos, ele fala assim, viva conforme o que está escrito ali nos 10 mandamentos, que você vai viver bem. Você não vai transgredir, você não vai se prejudicar e nem prejudicar ninguém. Tem uns maus contra você. O próprio Salvador falou lá sobre o homem que foi abatido e se passou vários por ele, e o que o desprezava foi quem o ajudou. Porque, na verdade, o que o Salvador quis falar nessa passagem bíblica é que não importa se você é preto, se você é branco, se você é mulher, se você é homem, se você é gordo, se você é magro. O que importa é o seu caráter, é a sua forma de olhar para a pessoa e ajudar. Então, a partir do momento que você erra em um mandamento, você erra em todos. Qual é a diferença da guarda do 7º dia para a guarda do 1º dia? É uma só. É que você vai olhar para Satanás e falar assim, eu não te sirvo. Mas Satanás ele não vai pelejar contra você só por causa do 7º dia. Ele vai pelejar contra você contra os outros 9 mandamentos. Porque lá no deserto, quando Satanás foi no Salvador para tentar ele e fazer ele cair, Satanás atentou o Criador em vários mandamentos. O Criador não, o Salvador, em vários mandamentos. E o Salvador fez o quê? Mandamento a mandamento, ele lembrou a Satanás que aquela posição que ele estava pondo é errado. Porque tem a forma errada. E é isso que acontece hoje. Você olha para aquela religião, a pessoa está pondo da forma. Mas o mundo aceita o erro como verdade, porque a verdade quando veio, o mundo crucificou. Então, quando eu falo isso, não é porque eu quero ser melhor do que alguém ou tentar mostrar para alguém que a pessoa está errada. Não. Quando eu falo as coisas que eu falo nos meus vídeos, eu tento passar para as pessoas que aquilo que ela aprendeu a vida toda está errado. E se ela não despertar a mente, se ela não sair da bolha, se ela não sair do sistema, que o sistema é pior do que crack, ela não vai conseguir ser. É bastante simples. Toda pessoa que é envolvida pelo mundo, ela sempre vai inventar uma desculpa do porquê e para quê. Mas eu não vou aqui julgar ninguém, até porque cada um é dono do seu CPF, e no dia que o Criador vier, cada um vai ser julgado segundo a sua obra. A única coisa que eu volto a falar é: guarde a lei, estude a Bíblia, pratique a lei e seja carinhoso e sincero com o teu próximo. Se mesmo assim você não entender, o que eu posso fazer? Cada um sabe onde que o coração está. Eu sei que a idolatria a Mamon, que é o Deus do dinheiro, é grande. Mas eu estou mostrando para você agora essas passagens bíblicas para você entender a promessa que o Criador tem em nossas vidas relacionado aos mandamentos. É só você ler, estudar e entender, tá bom? O meu nome é Oliveira e eu agradeço por você ter assistido o vídeo até agora. E dentro disso aí que estou mostrando, desses 3 versículos bíblicos que eu escolhi aqui para você entender, é só você enxergar. Por isso que eu volto a dizer, agradeço por você estar vendo esse vídeo. Na última parte da Anjo, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Não adianta de nada você viver uma vida inteira dentro de uma
religião, tendo uma relação estreita com o Espírito Santo, porta larga e não querendo entender o que o Criador quer para você. Temos que lutar pela salvação e não pelo carro na garagem ou coisas semelhantes, tá bom? Muito obrigado e vamos ao próximo capítulo. Valeu!